Bom dia, pessoal. Aqui é o instrutor Alexander Farias. Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão conseguindo fazer as atividades? Não estou vendo quase ninguém acessar lá o material. Gente, a presença de vocês vai ser de acordo com a resolução dos exercícios, tá certo? Então não deixem de fazer, tá bom? Vamos lá para o conteúdo de hoje. A gente vai falar hoje sobre placas de vídeo, tá? No conteúdo passado a gente viu processadores, tá? Então a gente viu o que significa dual core, FSB, né? Um processador ele tem um clock interno e um clock externo. O clock interno, tá? Se refere à velocidade com a qual ele vai processar, tá? Todas as informações no computador. Inclusive, quando você executa algum programa ou aplicativo, ele usa o clock interno. Vou dar um exemplo. Você tem um processador Core 3 de 3.4 GHz. Esse 3.4 GHz seria o clock interno, tá? E o clock externo? O clock externo é a velocidade, tá, com que o processador troca dados com a placa-mãe, tá? E geralmente esse valor é bem mais baixo, por exemplo, 1333 MHz. Quer dizer, 1333 MHz é a velocidade com que ele troca dados com a placa-mãe, tá? Então isso aí a gente chama de clock externo. Parece um pouco confuso, mas é assim mesmo, é o contrário. O interno é a velocidade nominal dele, né, que vem expressa no chip. E o externo é a comunicação, né, interna do processador com a placa-mãe, tá? Então, não está invertido não, tá, gente? É assim mesmo, tá certo? Então, é importante que vocês saibam identificar o que é clock interno, o que é clock externo, tá? Existe uma regra na hora quando você vai montar um PC, a regra é a seguinte: o clock externo da placa-mãe, tá? Sempre tem que ser igual, tá? Olha só, o clock externo da placa-mãe, o FSB da placa-mãe, ele tem que ser igual, tá? Ou menor do que o do processador, tá? Entenderam? Aliás, ou maior do que o do processador. Por quê? Porque vai permitir que você faça upgrade, tá? Lembrando, FSB, Front Side Byte, tamanho do barramento frontal, ou seja, a velocidade máxima, né, que aquela placa-mãe ela vai trabalhar, né, com determinado processador. Por exemplo, tem placa-mãe que funciona com Core 3, com Core 5, com Core 7. Tem placa-mãe que só funciona com Core 5 ou então só funciona com Core 7. Então, na hora de você comprar a placa, o FSB dela tem que ser igual, tá? Ou maior do que o do processador, tá certo? Porque aí permite com que você faça upgrade futuramente, tá bom? Essa é uma dica que eu quero deixar para vocês aí do conteúdo sobre processadores. Tá? Se tiver alguma dúvida, tá, gente, eu posso reforçar mais uma vez esse conteúdo, tá? Principalmente essa parte de clock, que às vezes não fica muito bem assim esclarecido. Alguém pode estar ainda com alguma dúvida, tá certo? Bom, o assunto de hoje, o conteúdo de hoje é sobre placas de vídeo, sobre esse conteúdo que eu quero falar com vocês hoje, tá? Bom, o que é a placa de vídeo, né? É um dispositivo responsável, tá aí eu estou colocando, tá? É um dispositivo responsável, né, por enviar imagens geradas no computador para o monitor. Esse é o grande objetivo da placa de vídeo. Tá? Eu até coloquei aí um essa imagem, né, representando aí uma placa de vídeo aí, né, aí no externa, né, sendo utilizada aí em um notebook, tá? Estão vendo aí? Isso aí existe, tá, gente? Mas
Você não vai andar com esse monte de coisa aí do lado, né, do seu notebook. Lembra que eu falei que quando você for comprar um notebook, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar se ele tem uma GPU, né, integrada, né, que é o processador gráfico. Né? GPU quer dizer unidade de processador gráfico. Se tiver uma GPU, né, você consegue jogar alguns jogos, tá? E rodar alguns aplicativos pesados que demandam muito da placa de vídeo. Tá? Vocês lembram que eu até passei um vídeo? Pois é. Então, vamos dar continuidade. Olha só. Então, existem dois tipos de gráficos de vídeo. Nós temos o 2D, duas dimensões, e nós temos o 3D, três dimensões. Então, vocês lembram daqueles joguinhos do Atari? Eu não sei se alguém aqui é da época do Super Nintendo, né? Então, quem jogava, né, Super Nintendo sabe que os gráficos não eram muito bons, né? Geralmente eram em 2D, tá? Com o advento e o surgimento dos novos, né, consoles, né, que a gente chama os games, né, os jogos, né, os aparelhos de videogame, né, como o PlayStation, né, o Xbox, aí veio o 3D, né, que trabalha as três dimensões, ou seja, você já consegue ver com uma resolução, com uma qualidade, mas bem melhor, tá? Então, basicamente, existem esses dois tipos de gráficos de vídeo, tá? Se bem que agora, né, com a matriz quântica, né, estendida, que foi uma inovação sobre que foi feito nas tecnologias de placa de vídeo. Então, existe hoje uma nova tecnologia, a gente chama de matriz quântica gráfica estendida. Então, praticamente, a gente consegue ver hoje imagens muito reais, bastante realistas, tá? Inclusive em até mais dimensões, tá? Bom, as placas de vídeo antigas, né? Esse aqui eu estou dando um exemplo aí, ó, tá? Dessa placa de vídeo aí antiga, né? Então, essas placas de vídeo, elas travavam muito as imagens. De vez em quando dava uma travada, tá? Outra coisa, o GPU, né, ou seja, o processador gráfico da placa de vídeo, é ele que faz todo o trabalho, tá? Outra coisa, nas placas de vídeo antigas, né, elas funcionavam bem com gráficos 2D, tá? Aplicativos de escritório, alguns aplicativos básicos, ajudou um pouco, né? A questão do acesso à internet deixou um pouquinho mais rápido, tá? E algumas placas 2D, né, dessa época famosas era essa marca aí, a Trident, a 9440, a série e a 9680, tá? Essas placas de vídeo, elas eram instaladas no slot, tá? Chamado PCI. Depois foram criando novos slots, novos barramentos, né, que a gente vai ver no decorrer dos slides, tá? Mas o primeiro slot onde a placa de vídeo surgiu foi para slot PCI. Depois vieram os slots AGP, aí veio a GP 2X, 4X, 8X, aí daí ela não evoluiu mais. Depois das AGP 8X veio a PCI Express, que é o padrão que a gente está até hoje, tá? Que é o padrão 16 bits, né? PCI Express 16X, tá? Que a gente vai ver o que significa isso aí, tá certo? Bom, nas placas de vídeo mais antigas, elas eram usadas para quê, né? Elas foram usadas para tudo, gente. Para acesso à internet, aplicativo de escritório e tal. Ninguém tinha muita reclamação, até porque era uma grande novidade, entendeu? Ter uma placa de vídeo num PC era um luxo, porque era muito caro, tá? E quando é que foi que surgiu, né, as placas, né, 3D? Foi devido à necessidade das pessoas de jogarem jogos 3D, com gráficos tridimensionais. Engenheiros também que utilizam softwares específicos, como o AutoCAD, o SketchUp, tá? Então, esses softwares, eles são direcionados para a área de engenharia, então são muito pesados e exigem um gráfico, assim, um poder de processamento gráfico muito grande. Então, essas pessoas também que trabalham com design gráfico, né? Trabalham com Photoshop, com CorelDRAW,
também vão demandar, né, o uso grande de placa de vídeo, até porque a questão da qualidade final, né, da imagem é muito importante, principalmente para as mídias sociais, né? Então tem uma nova profissão agora, né, que é a pessoa que cuida das redes sociais, das mídias sociais, ou seja, do marketing digital das empresas. Então elas produzem material, né, bastante material de marketing, né, ou seja, trabalham bastante com design gráfico, então elas vão necessitar de um computador com uma boa placa de vídeo, tá certo? Agora, se você é aficionado por games, né, por jogos também, é essencial também ter uma boa placa de vídeo, senão você não vai conseguir jogar, tá certo? Bom, as placas 3D, né, qual é a função dela? A função dela é auxiliar o processador na hora, né, do processamento gráfico, tá? Outra coisa, a própria placa de vídeo ela tem um processador gráfico próprio, ela tem memória própria também. Olha só, ela tem um processador, ela tem memória própria. Então a gente pode dizer que a placa de vídeo seria uma mini placa-mãe, porque ela tem processador, ela tem memória independente, tá? Outra coisa, as memórias, né, criadas para a placa de vídeo, elas são diferentes das memórias direcionadas para PC, tá? Por exemplo, eu compro uma placa de vídeo, né, uma GTX 1080, por exemplo, que é muito famosa essa série. E aí ela vem, por exemplo, com as seguintes características, né? Essa placa de vídeo, ela vem com esse processador gráfico, essa GPU 1080, e vem com 8 GB de memória DDR5. Olha só o que eu falei. 8 GB de memória DDR5. Aí alguém pode me questionar assim, mas professor, não existe memória DDR5 ainda para PC. Realmente, não existe. Mas a placa de vídeo, a memória da placa de vídeo, ela conseguiu ultrapassar a capacidade de memória de um PC. Por exemplo, agora que a gente está utilizando o padrão DDR4, tem placa de vídeo com padrão DDR5 já, olha só. Então, está bem mais avançada essa questão das placas de vídeo do que a memória do próprio PC. Tá certo? Outra característica das placas de vídeo 3D. A imagem tridimensional ela tem 3 pontos de referência. Como assim 3 pontos de referência? Você vai ter o ângulo X, tá? Que é assim na vertical. Nós vamos ter o plano Y, que é assim na horizontal. E nós vamos ter o plano Z, que é assim, ó, tá? Inclinado. Tá? Então, o primeiro plano X, né, vertical. Segundo plano Y, horizontal. E o plano Z, no caso, né, que vai ser assim. Tá? Então, essas 3 dimensões, tá? É assim que a placa de vídeo vai gerar as imagens tridimensionais. Tá? Outro detalhe que eu coloquei também no slide é que um objeto pode ocupar qualquer posição no campo tridimensional, inclusive atrás de outro objeto. Tá? Então, ele vai ficar visível sim. Por isso que eu coloquei essa figura aí do lado, né, mostrando aí a planta baixa, né, de um imóvel, tá? Só que aí no caso não é a planta baixa, né? Já é a planta 3D, porque vejam que você já consegue visualizar os imóveis, né? Como é que se diz? Os eletrodomésticos ali, ó, guarda-roupa, tudo, né? Por isso que essa planta aí já está em 3D. Planta baixa é quando a gente não tem nada assim elevado, tá? Certo? Aí a gente chama de planta baixa. É um termo muito usado na engenharia, tá? Bom, os gráficos tridimensionais são usados em aplicações profissionais, como eu disse, né? Esses softwares dedicados como AutoCAD, SketchUp são alguns exemplos, né, que os profissionais utilizam bastante. E também em jogos, tá? Aí eu estou dando um exemplo, né, de um jogo aí, né, e que é uma aplicação tridimensional, porque você consegue visualizar todos os ângulos, tá certo? A maioria dos títulos 2D, eles estão praticamente hoje foram extintos, tá? Quando surgiu as placas 3D. Porque as placas 3D elas trazem movimentos reais, né?
uma qualidade de vídeo que a 2D não consegue. Aliás, ela não conseguiu exibir. Tá? Numa imagem 3D, para vocês terem uma ideia, ela tem milhões e milhões de polígonos. Tá? Tem várias formas geométricas ali. Nós temos também triângulos, retângulos, círculos, texturas sobre polígonos, o que torna a imagem mais real. Tá certo? Aqui é um exemplo, né, de algumas texturas que foram aplicadas em 2D, tá? E depois foram complementadas para as formas 3D. Então é isso que eu estou falando. Nós temos várias figuras geométricas ali. Tá? Nessa primeira figura aqui, né, desse busto, desse ser humano aí que tá sendo feito, você consegue ver as figuras geométricas, né, os triângulos, né, os losangos, né? Já no segundo ali, você vê que já foi diminuindo, e no terceiro ele foi, né, ficando cada vez menor, tá? Então, abaixo nós temos aí a aplicação de uma textura, tá? Essa textura ela vai gerar assim uma imagem tão real, mas tão real, vai ficar muito próxima e vai ficar inclusive até difícil de distinguir se foi uma imagem gerada por computador ou se realmente foi a foto de alguém, né, de uma pessoa. Então, inclusive os profissionais que trabalham com descobertas arqueológicas, né, os arqueólogos, eles utilizam bastante uma impressora chamada impressora 3D. Por quê? Porque essa impressora 3D ela consegue desenhar e ela consegue imprimir em materiais físicos e conseguem trazer assim, eles conseguem refazer inclusive os bustos e os rostos de múmias, por exemplo, do Egito. Eles conseguem fazer uma simulação. Então é incrível o que as placas de vídeo têm proporcionado para a informática e para a tecnologia hoje. Tá? Isso aqui é um exemplo, né, de um passo a passo que foi feito. Né? Foram feitas 3 etapas. Primeiro foi feito um desenho, depois foi feita uma análise geométrica, depois foi feita a renderização. A renderização seria o quê? O processo de finalização, tá, desse busto, né, desse rosto. Tá? As fases de desenho, né? Aqui eu tô descrevendo cada fase, né? Então aqui no caso o desenhista, né, o profissional que vai trabalhar aqui, ele vai definir quais são as cores que ele vai usar, quais são as formas geométricas, tá? Ele vai também fazer uma descrição dos objetos que compõem a imagem, ele vai utilizar texturas, efeitos 3D, ou seja, para ficar completo, ele vai ter que passar por aquelas 3 fases lá que eu falei, tá? Que, no caso, a primeira é o desenho, a segunda é a geométrica, né? Ou a fase, né, da geometria. Quando a imagem chega na fase, né, quase pronta, né? Aí a gente chama de fase 2D, né? E aí a parte de transformação, os efeitos de luz, tons, semitons, tá? Né? É que vão gerar a imagem 3D. Tá? E aí o resultado está aqui um exemplo, né, de uma imagem 3D de uma casa. Então ali você consegue ver detalhes, inclusive de sombra, né, que na imagem 2D você não consegue visualizar. Tá certo? Olha aí. Ó. Aqui é uma imagem 2D e aqui é uma imagem 3D. Veja que na imagem 3D você consegue ver com detalhes as sombras. Na imagem 2D nem tanto. Ó, a gente não consegue ver, mas na 3D a gente consegue. A textura também é muito importante aqui nesse processo, tá? As placas de vídeo, né, apesar do processador ele criar as imagens tridimensionais, né, ele pode inclusive trabalhar sozinho para gerar essas imagens, porque hoje os processadores eles trazem um componente importante chamado de GPU. Aqui nesse slide eu estou colocando essa imagem aí. Ó. Em cima você está vendo o processamento gerado pela CPU, né? Que são os núcleos de processamento, que nós chamamos de threads. Tá? Então, no caso desse processador aí, ó, ele tem ali, né, os processadores, né, gerando ali, né, responsável por todo o processamento, né, no computador, e embaixo nós temos a GPU, responsável pela geração das imagens, tá?
inclusive tridimensionais. Mas as placas de vídeo, hoje, né, a gente chama de placas aceleradoras, né, porque elas aceleram realmente a geração de imagens 3D. Como eu disse anteriormente, elas têm processadores dedicados, ou seja, tem processador próprio. Tá? Algumas placas de vídeo elas têm esse cooler, tá vendo ali no final? Tem placa de vídeo que vem com cooler e tem placa de vídeo que não vem cooler. Aí a pergunta é, quais são, né, as melhores? As que vêm com cooler, as que vêm sem cooler? Olha, eu já usei, eu já testei inclusive com cooler e sem cooler e ambas têm o mesmo desempenho. Essa questão do cooler é um processo de engenharia do fabricante. Tem fabricante que acha por bem colocar o cooler, e tem fabricante que prefere não colocar. Tá certo? Então isso não vai trazer nenhuma diferença drástica, tá? E também não é um fator assim, determinante para dizer se uma é melhor ou pior do que a outra. Tá? Então tanto faz com cooler ou sem cooler, todas vão ter um desempenho bom. Tá certo? Então o objetivo da placa de vídeo é esse, é acelerar, né, a geração de gráficos 3D. Elas têm processador dedicado, né? Elas têm também uma memória dedicada, tá? E as placas de vídeo hoje elas são dedicadas para a construção de jogos, né? Para a execução de jogos bem complexos. Então você pode ter uma placa de vídeo básica, uma intermediária e uma mais avançada. É claro que conforme você vai escolhendo um modelo mais avançado, mais caro ela vai ficando, tá? A gente tem algumas placas de vídeo, assim, modelos básicos à venda, tá? Aqui eu estou dando um exemplo, tá? Aqui do lado esquerdo, nessa primeira imagem aqui do slide, você tem um exemplo de uma placa de vídeo básica. E aqui do lado direito você tem uma placa de vídeo mais avançada, com recursos 3D, tá? Agora, para quem pretende trabalhar com aplicativo de escritório, uma placa de vídeo básica resolve, tá, gente? Às vezes até sem placa de vídeo mesmo, tá? O negócio é para quem quer realmente jogar jogo, né? Porque aí vai querer resolução, qualidade máxima, número de quadros gerados também, né? Que a gente chama isso de FPS. Então, quanto mais poderosa, né, a tua placa de vídeo, melhor a qualidade da imagem gerada, né? Aqui eu estou dando um exemplo, né? Por exemplo, aqui o primeiro é um gráfico, né? Esse boneco está em 2D, depois ele passou aqui por um processo, né, de renderização até chegar nesse último boneco aqui, que seria o modelo 3D. Tá? Então é isso que a placa de vídeo vai fazer, tá, gente? O ideal, assim, um bom FPS de uma placa de vídeo, assim, claro que tem FPS melhor, mas o mínimo é ter pelo menos 30 quadros por segundo, tá? A TV, por exemplo, ela exibe 24 quadros por segundo, mas tem TV hoje com qualidade 4K, 8K, que exibe até inúmeros quadros. Tá? Então, quanto maior a qualidade da TV, melhor também a geração da imagem. Tá? Então, o HDTV, né, ou a imagem HD também já era. Hoje nós estamos já no 4K, 8K, entendeu? E aí vai embora, né? Então, é claro que quem deseja, por exemplo, jogar na TV, vai ter que ter uma TV com uma resolução que exiba uma quantidade de quadros maior, tá? Para poder acompanhar, no caso, a geração de imagem da sua placa de vídeo, tá? Então, você pode colocar, por exemplo, um cabo HDMI interligando da sua placa de vídeo direto para a sua TV, e aí você joga nela, né? Joga o jogo visualizando nela, né? No caso, na TV, tá certo? Os dois principais fabricantes de placa de vídeo são esses, gente. A NVIDIA, tá? Que foi comprada pela Intel, e nós temos a ATI Radeon, que foi comprada pela AMD. Então, são os dois melhores, né, fabricantes de placa de vídeo que a gente tem no momento. E eles estão brigando a todo momento, estão lançando um processador gráfico cada vez mais avançado, memórias com clock de funcionamento elevado, como eu falei para vocês. A placa de vídeo ela tem memória própria, tá? E também existe um software que nós chamamos chamado DirectX. O DirectX é ele que faz a aceleração dos gráficos, tá? No sistema operacional. Então é imprescindível você instalar esses softwares, né? Que nós chamamos também de bibliotecas.
tá? Então não é só chegar lá, instalar a placa de vídeo, instalar o drive e sair jogando. Tem alguns softwares também que fazem esse trabalho, tá, gente? Então tem o DirectX, tem o Framework também, que alguns jogos a gente necessita instalar, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Então agora eu estou deixando aí para vocês algumas atividades, alguns exercícios, tá, gente? Lembrando para vocês que a resolução dos exercícios, quando vocês fazem os exercícios e enviam para mim por e-mail, vocês estão garantindo a presença de vocês, tá? É assim que a gente tá acompanhando. Então, eu estou vendo que tem muita gente ainda que não está acessando os conteúdos, tá, gente? Hoje está vencendo um exercício que eu coloquei lá, que é o exercício final sobre placa-mãe. Pouca gente fez, tá? No sábado que vem está vencendo o exercício sobre o módulo de processadores, tá? E eu sempre estou deixando uma semana, gente, para vocês fazerem. Vocês têm uma semana aí para assistir o vídeo, né, acompanhar os conteúdos no slide e fazer os exercícios, tá certo? Então vocês têm uma semana aí. E tempo que não falta agora pra gente, né? Tá todo mundo na quarentena, tá? Próximo assunto, placas de expansão, tá certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Eu desejo a vocês aí um excelente final de semana, tá? Claro que estamos na quarentena, por favor, não saia de casa, se cuide, tá? Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.